Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar com você novamente, sempre. É uma alegria e uma satisfação. Professora Elisângela, estou muito bem, graças a Deus, feliz de estar com você. Mais feliz ainda sabendo que você está bem, você e a sua família com muita saúde. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre nomenclatura científica, isso mesmo, né? Vamos cuidar ali de classificar, né, os seres vivos. E nós não estamos sozinhos, não, isso mesmo. Nós estamos em ótima companhia, nosso querido intérprete, o professor Ezion. Olá, querido, toca aqui, seja muito bem-vindo, que bom tê-lo conosco, viu? A tua presença enriquece mais ainda a nossa aula. Bora lá então, queridos alunos, conta para mim uma coisa. Vem cá, caderno no jeito, caneta, lápis, borracha, yes? Como que está a luminosidade? Como que está aí o teu conforto? Está bem sentadinho? Tem luminosidade? Circulação de ar? Isso é muito importante. São fatores naturais que contribuem muito para a aprendizagem. Correto? Bora lá comigo. Temos dois objetivos nesta aula. Reconhecer os procedimentos para se chegar a um nome científico. Identificar os critérios para a classificação. Eu trago aqui essa imagem para você, né, para observarmos, né? A gente já percebe que é um documento, né? Alguém segurando o documento ali, né? Uma identidade, né? O RG, o famoso RG. Você conhece alguém com o mesmo nome que o seu? Como que é seu nome? O meu nome é Elisângela. Eu conheço algumas Elisângelas por aí. O meu é com S. Tem outras Elisângela com S também, outras Elisângela com acento, outras Elisângela com Z. E você, Pedro, Francisco, Patrícia, Maria, José, conhece outras pessoas com o mesmo nome que o teu? Você sabia que animais e plantas têm nomes científicos? Você sabia disso? Sim, plantas e animais têm nomes científicos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a nomenclatura científica. Eu vou dar um tempinho para você pensar aqui sobre essa imagem, sobre essas questões aqui, que eu já deixo e a gente já retorna para falar mais sobre isso. Até daqui a pouquinho. Voltei, gente linda! E aí, analisando este documento, você ficou pensando aí? Conhece? Você conhece aí alguém que tem um nome semelhante? Né? Semelhante, né? Pode ser aí, como eu falei para você, o meu caso, Elisângela com S, Elisângela com Z. Você conhece alguém que tem o mesmo nome que o teu? Você sabia que nós, né? Todos os animais, as plantas também têm nomes específicos, isso mesmo, e nomes científicos também, ok? Muito bem, trago um exemplo para você. Reconhece isso aqui? Vai lá, observe. Eu amo isso aqui, gente, de qualquer jeito. Frita, cozida, bolinho. Minha mãe amada faz um bolinho disso aqui que é de dar água na boca. Eu conheço como mandioca. E você? Que nome que recebe, né, aí na tua região, né? Aipim, também conheço como aipim. Macaxeira ou mandioca, né? Nós temos essa planta maravilhosa, essa raiz, né, deliciosa. A planta Manihot esculenta, uma raiz
muito apreciada, né, nos nossos cardápios. Uma delícia, né? Um alimento muito nutritivo. Então, dependendo da região do Brasil, a gente tem que estar atento a isso, tá? Quando a gente fala em nomenclatura científica, a gente tem que estar atento a isso aí também, né? Porque varia de região para região. Não a nomenclatura científica. O nome científico é aquele pronto, acabou. O que muda são esses nomes comuns, os nomes populares, né? Que a gente chama aipim, macaxeira e mandioca. É que às vezes eu falei sobre a atenção para essa questão da nomenclatura científica, porque você sabe, você já tem certeza que a maniote esculenta na tua região que você conhece como aipim, esse é o nome científico. Mas daí você vai para uma região que lá eles vão chamar de macaxeira. Daí vão perguntar para você qual que é o nome científico da macaxeira. Ah, eu não sei, não conheço macaxeira. Então, se a gente está ligado nessas informações, nessa popularidade dos nomes, né, com que é chamado aquele determinado organismo, aquele ser vivo, a gente logo já vai ligar isso, fazer menção ao nome científico, ok? Bora lá então? Nomenclatura científica é uma forma, uma maneira de agrupar, de nomear, de dar nomes, né, para determinado ser vivo. É uma regra que foi definida, que foi baseada por quem? Por Carlos Linneu. É ele então que cuidou de classificar os seres vivos aqui, né, usando esses táxons, a espécie, o gênero, a família, a ordem, classe, filo e reino. Então, os seres vivos são agrupados e classificados aqui nesses táxons, nesses critérios taxonômicos também nós chamamos. E quem cuida de fazer essa nomenclatura científica, né, dando os nomes específicos ali das espécies, os nomes científicos, é a taxonomia, é o ramo da ciência que trata então de classificar, de nomear as espécies, ok? Muito bem. Por que criar regras para dar nomes aos seres vivos? Por quê? É importante essas regras por conta da biodiversidade, né? Então, baseada nos táxons, que cada ser vivo, então, vai receber o seu nome. Imagina, né? Se não se adotar esse critério de semelhanças evolutivas. Como que vai ficar ali dentro daquele ecossistema, né? A observação ali de tantos seres vivos. Então, é preciso criar as regras, né, para poder agrupar os seres vivos de acordo ali com as suas semelhanças evolutivas. Muito bem. Para podermos identificá-los, para que exista um padrão, né, e para que todos entendam, não é mesmo? Então, a importância de nomeá-los é para que leve o entendimento e também o conhecimento para as pessoas, certo? Então, aqui nós temos, né, para exemplificar para nós, a classificação, então, deste animal. Então, logo a gente consegue identificar a ele e as outras espécies que possivelmente terão uma característica evolutiva semelhante como a deste animal. Então, aqui para a gente pensar um pouquinho, canis familiares. Isso aqui é o nome de uma espécie, tá? A nossa, ser humano, Homo sapiens. Aqui, o cachorrinho. Canis familiares. Imagine se considerarmos o mundo todo com tantos idiomas diferentes. A grande quantidade de nomes de um mesmo ser vivo pode receber, né? Então, olha aqui. Olha que interessante. Consegue ver bem aí? Nós temos uma imagem com esse totó, o cachorrinho, que eu chamo carinhosamente os cachorrinhos de totó. Então, nós temos aqui, olha, junto com ele, algumas bandeiras. E a primeira bandeira, você reconheceu já? Essa bandeira aqui, ó, verde, amarelo, azul e branco. Brasil! Então, logo no Brasil, este cachorrinho, né, ele é conhecido como cão. Mas em outros países, né, olha aqui o dog, tão famoso, né? Como que está a sua aula de inglês, né? Então, o dog, né? E esses outros nomes que eu não vou usar, pronunciar para você não receber uma informação aí, né? Uma fala aí na aula de português, daí a professora vai brigar com você e logo você é culpado. Então, eu não vou arriscar pronunciar para você o nome desse cachorrinho como ele é conhecido nos outros países, tá?
mas para você entender que em cada país, em cada região, então, ele tem um nome, né? Por conta ali da diversidade de línguas, de idiomas que existem. A nomenclatura científica, ela é fundamental, ela é indispensável, ela é importante por quê? Para que os cientistas, né, do mundo todo possam identificar as espécies com exatidão, ok? Então, essa é uma das importâncias, né, da nomenclatura científica. Olha aqui, nós temos uma única imagem, tá? Eu olho para essa imagem e logo já vem na minha mente, tangerina. E aí na tua região? Como é chamado? Tangerina, ó. Para mim era só tangerina. Aqui nós temos tangerina cravo, bergamota, fuxiqueira. Olha o nome da fruta, o nome popular. Fuxiqueira, mandarina, mexerica também, laranja cravo, laranja mimosa, ou só mimosa e poncã. Na tua região, você sabe qual é o nome dessa fruta? Espécie Citrus reticulata. Não importa, gente, veja bem. Independente de como chama isso aí na tua região, se é tangerina, se é mexerica, se é poncã, não importa. Este é o nome da espécie dessa fruta, desse vegetal. Não muda a nomenclatura científica, mesmo que mude os nomes populares de acordo com a região. Combinado? Fechou? Muito bem. Então, as regras para a escrita do nome científico da espécie tem um critério, viu? Não é? Tem um jeitinho aí para se escrever. Deve ser escrito sempre em latim e ser único. É a língua universal, tá? E já morta que a gente chama. Então, existem essa regra aqui, ó, para a escrita do nome científico da espécie. Escrito com 2 nomes, por isso dito binominal, 2 nomes. Lembra? Homo sapiens, 2 nomes. Mas como que ele é escrito? O primeiro se refere ao gênero, tá bom? Escrito com a inicial maiúscula, como aqui, ó, esse nome científico, tá? Homo sapiens, homo, escrita com inicial com H maiúsculo, é o gênero, ok? O segundo nome é a referência, chamado de epíteto da espécie, que é escrito todo em minúsculo. A primeira letrinha não precisa estar maiúscula, aliás, não pode, não é que não precisa, é que não pode. Isso é uma regra. Maiúsculo apenas a primeira letra do gênero, ok? E a outra palavra, ela é toda em minúsculo. Muito bem. Devem ser destacados, além desses critérios aqui, primeira letra maiúscula, segunda palavra toda minúscula, além desses critérios, também tem outros aqui que devem ser seguidos. Escrito em itálico, negrito ou sublinhado. Então, também são outros critérios que devem ser destacados ao realizar uma nomenclatura científica de uma espécie. Vamos fazer uma atividade agora sobre este assunto? Bora lá comigo. Os nomes científicos são extremamente importantes para as ciências, uma vez que permitem a identificação de um organismo independente da língua utilizada. Lembra que a prof falou aqui, ó? Independente da língua utilizada, certo? Em um país. Por que isso é possível? Então, os nomes científicos são extremamente importantes para a ciência, uma vez que permite a identificação do organismo independente da língua utilizada em um país. Por que isso é possível? Vou dar um tempinho para você registrar, copiar essa atividade, para você refletir e dar a sua resposta. E eu já volto. Ó, tô te esperando aqui. Até já!
Voltei. E aí, caderninho organizado? Copiou essa atividade aí? Bora lá então? Só recapitulando. Os nomes científicos são extremamente importantes para a ciência, uma vez que permitem a identificação de um organismo, independente da língua utilizada em um país. Por que isso é porque isso é possível? Porque isso é possível. Eu ia falar porque isso é importante, mas por que isso é possível, minha gente? Isso é possível porque, né? Essa classificação independente do país, independente da região. É possível porque os nomes científicos sempre são escritos em latim ou os termos são latinizados. O latim é uma língua que não é usada atualmente por nenhum país. É uma língua morta, portanto, não sofre nenhuma alteração, ok? Então, é utilizado o latim porque não sofre nenhuma alteração. Então, lá numa região pode se chamar fruta de mexerica, na outra poncã, né, da outra laranja, não importa, porque o latim ele não sofre alteração. Por essa razão, ele foi escolhido para a escrita dos nomes científicos, ok? Bora lá então. Ó, eu trouxe algo aqui para você pensar. A gente já falou bem, acho que já ficou bem claro sobre os critérios aí para a nomenclatura científica. Quero ver como que está a sua atenção aí agora, hein? Então, você vai reescrever, né, este nome aqui do Pinheiro do Paraná, seguindo as normas da nomenclatura científica, né? Então, o nome científico do Paraná é este aqui, ó, Araucária augustifolia. Olha aqui, ó, o documento aqui, ó, comprovando, augustifolia. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Olha aqui. Será que este nome científico aqui está escrito da forma corretinha, conforme a base ali da taxonomia, conforme ali os critérios, as ideias sugeridas por Carlos Linneu? Será que está escrito certinho? Eu vou dar um tempinho para você, reescreva de forma correta o nome científico do Pinheiro do Paraná, ok? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí? Foi facinho reescrever esse nome científico do Pinheiro do Paraná, né? Então, é claro que, de acordo com os conhecimentos que nós já obtemos, né, anteriormente, a respeito das regras para a escrita, né, nós já sabemos que aqui, este nome científico desta árvore maravilhosa do Paraná, ela está escrita de forma erradíssima. Então, como que ficou aí a tua reescrita? Acredito eu que deva ter ficado assim, né? Araucária, o primeiro nome que se refere ao que mesmo? Ao gênero, né? Lembrando que a primeira letra sempre maiúscula, né? Augustifolia, né? Este nome, este segundo nome, que se refere ao epíteto da espécie, tem que estar toda minúscula, né? Bem diferente, né? Olha aqui, ó. Os dois nomes ali escrito em Arial ali, toda maiúscula, erradíssima. Então, seguindo os critérios, esta é a forma correta de se escrever, no caso, o nome científico do Pinheiro do Paraná que está aqui, ok? Muito bem. Então, as regras estão aqui. As regras para a escrita do nome do gênero, né? Então, olha aqui, ó, o gênero está destacado aqui. Mas já vamos dar uma passada aqui então nos táxons, né? Reino animal, filo cordata, classe mamália, a ordem primatas, família hominídea, gênero Homo, espécie sapiens, né? Então a gente está falando da espécie humana, da espécie do ser humano, do homem, né?
Homo se refere ao gênero, né? E logo aqui a escrita correta de Homo sapiens, o nome científico do ser humano. E a família, olha aqui, as regras. Então aqui todos os táxons, né? E nós temos aqui essa regrinha, hominid, né? Então aqui essa é a forma escrita correta, pensando na nomenclatura científica para a família de determinada espécie. No caso aqui, a nossa família, né? Muito bem, vamos fazer uma atividade? O caderno tá no jeito? Bora lá então. Aedes aegypti e Aedes albopictus são 2 mosquitos que estão relacionados com a transmissão da dengue. No Brasil, o principal vetor da doença é o Aedes aegypti. Analisando o nome científico desses mosquitos, o que nós podemos concluir? O quê? Vou dar um tempinho para você copiar, pensar, responder e eu já volto. Até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí, foi facinho? Como que foi responder aí? Analisando, então, né, essas 2 espécies de mosquito. Já estou contando aí para você, né, 2 espécies, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que são 2 mosquitos que estão relacionados com a transmissão da dengue no Brasil. O principal vetor da doença é o Aedes aegypti. Analisando o nome científico desses mosquitos, o que podemos concluir? Aedes aegypti e Aedes albopictus são mosquitos de espécies diferentes, né? Mas que pertencem ao mesmo gênero. Isso mesmo, olha aqui, ó. Aedes, o mesmo gênero. E por serem do mesmo gênero, são também do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe, da mesma ordem, da mesma família. Muito bem, minha gente. O que vimos nesta aula de hoje? A nomenclatura binominal é utilizada como forma de unificar os conhecimentos sobre os nomes dos seres vivos. O nome científico é escrito com 2 palavras em latim. Precisa ser destacado em itálico, negrito ou sublinhado. A primeira palavra se refere ao gênero, com a inicial maiúscula. A segunda palavra, o epíteto específico, que é todo o nome, toda a escrita minúscula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem bem e eu ficarei aqui ansiosa esperando você para a próxima aula. Até breve, tchau, tchau!